Com as moldeiras unitárias prontas, nós vamos utilizar de uma grafite e por vestibular nós vamos demarcar com o número do dente a moldeira de cada dente preparado. Então esse é o dente 11, então recebe o número 11. Eu ainda gosto de marcar na base da plataforma, voltado para vestibular, uma seta indicativa de que esse é o lado vestibular, para que não perca nenhuma referência. Esse é o dente 13, então faço a anotação por vestibular do número 13 correspondente ao dente. E gosto ainda, na base da minha moldeira, marcar também com uma seta que esse é o lado vestibular, para que não ocorra nenhuma troca, de posição quando essa moldeira for levada clinicamente à boca do paciente. Bom, minhas moldeiras estando prontas, unitárias, nós também marcamos na moldeira parcial o lado que é vestibular, então nós marcamos com um V. E também marcamos com uma seta indicativa para anterior, que quando essa moldeira for introduzida na boca para executar a moldagem, que ela tem que estar também nesta posição. Então esse é o lado vestibular, essa é a região anterior, para que nós não tentamos inverter a posição da moldeira na boca do paciente. Então desta forma as moldeiras estão preparadas. Paciente chegou de retorno na sessão seguinte para a moldagem, então o nosso procedimento é remoção da prótese temporária. Então nós vamos remover a prótese temporária, vamos remover qualquer resíduo que porventura esteja impregnado na superfície do dente preparado, do agente cimentante temporário. Então removemos, jogamos água, lavamos, suflamos o ar, secamos. Vamos então promover desta forma novamente para os dentes, para a coroa total. Nós vamos promover o isolamento com vaselina sólida da superfície dos dentes preparados e dos dentes não preparados vizinho ao dente preparado. Fazemos isto, pode ser feito com um pincel ou com a polpa digital. Depois que executamos esse procedimento, suflamos ar e tiramos o excesso do agente isolante na superfície do dente preparado, e ainda com uma gaze podemos remover, em toda a superfície o excesso do agente isolante, que no nosso caso é a vaselina sólida. Promovemos então, depois de promovido o isolamento do campo operatório, nós vamos lançar mão das nossas moldeiras que foram confeccionadas indiretamente, dos 2 casquetes de moldagem. Vamos então promover agora, o ajuste clínico ou o reembasamento clínico dessas 2 moldeiras na boca do paciente. Por isso que nós chamamos de reembasamento clínico, porque ele é executado diretamente sobre o dente preparado, Se eu confeccionei a minha moldeira com uma resina autopolimerizável de cor rosa ou incolor, nós vamos utilizar agora de uma resina vermelha, um Dacrylate
ou um Duralei, ou um Acrilei, que é uma resina de boa qualidade, de alteração dimensional insignificante, então é uma resina estável, tá? Então nós vamos dispersar sobre um pote de DAP na quantidade necessária para o reembasamento de uma moldeira. Vamos dispersar o monômero em quantidade suficiente para atacar o pó, que é o polímero, mas essa resina não pode estar fluida. Uma massa então cremosa, uma massa cremosa, então foi preparada de uma resina de boa qualidade para o reembasamento clínico da nossa moldeira individual. Imediatamente fechamos o pote para eliminar o contato com o meio externo. Pegamos a nossa moldeira, vamos reembasar primeiro o dente 11. Lembra que o alívio da cera já promoveu um alívio interno. Agora nós vamos pegar uma quantidade de resina e vamos preencher a nossa moldeira. Então vamos com a resina vermelha promover a nossa moldeira e o restante imediatamente é fechado. Para quê? Para que essa resina que está protegida do contato com o meio ambiente, ela promova um processamento de polimerização mais lento do que essa que está na moldeira, que vai ser levada à boca, que a temperatura da boca já é um pouco mais elevada, que vai ainda induzir a aceleração do processo de polimerização dessa resina. Então, quando ela perder o brilho da sua superfície, nós vamos levar ela sobre o dente preparado e isolado com vaselina sólida e fazer uma compressão digital até o seu assentamento final. Assim que nós promovemos o assentamento final, essa primeira resina nós podemos fazer a remoção do seu excesso enquanto ela está plástica, para facilitar os procedimentos operatórios seguintes. Vamos esperar essa resina entrar na sua fase plástica mais acentuada e vamos fazer a remoção dessa moldeira. Vamos remover a nossa moldeira. Dessa primeira remoção, pode ser que algum resíduo de resina ainda permaneça sobre o dente preparado. Você vai e remove com uma gaze. Melhor isolante para resina acrílica é a saliva. Então você pode pedir ao seu paciente para passar a língua sobre o dente, umedecida com a saliva, e impregnar a superfície do dente com saliva. Ou então você vai isolar novamente o dente com a vaselina sólida. A saliva é mais interessante porque a gente não perde tempo. Enquanto nós estamos voltando lá no pote de DAP e pegando uma outra porção de resina, que ainda está plástica, né? O paciente já lubrificou o dente com a saliva. Então agora, a segunda porção, nós vamos acomodar sobre o dente do paciente, vamos pegar a moldeira do primeiro reembasamento e fazer a sua pressão digital sobre o dente até o curso final. Aquela primeira já iniciou a cópia, a segunda já vai copiar melhor a linha de término do meu preparo. Imediatamente eu vou remover, eu removo e eu vou fazer uma análise se houve uma cópia da linha de término. Observando essas regiões, eu vou ver internamente a linha de término do meu preparo. Olha, então aqui eu tenho exatamente internamente a linha de término do meu preparo.
e essa cristazinha de resina que penetrou e copiou a profundidade do sulco marginal. Então eu tenho aqui, ó, uma cópia da linha de término do meu preparo. Só nesta região que eu não vejo uma cópia da linha de término do meu preparo, significando que eu vou pedir o meu paciente para passar saliva no dente, lá no dente, promovendo o isolamento. Tá? Passou a saliva, o dente está isolado. Então, imediatamente que eu removi e analisei que ainda a cópia não aconteceu 100%, então eu isolo o meu dente preparado novamente, peço ao paciente para lubrificar o dente com a saliva, pego outra porção de resina que ainda está plástica, levo ao dente preparado, faço a acomodação da mesma forma do reembasamento anterior, pego a minha moldeira, posiciono e faço a compressão digital até o curso final. E veja, eu tenho 3 materiais de reembasamento com a mesma massa de resina. Se eu for ágil, eu reembaso 3, 4, às vezes até 5 vezes. Tá? Imediatamente eu faço e aí executamos a remoção da nossa moldeira, e aí vamos observar, olha, que desta terceiro reembasamento, né, nós vamos observar que houve uma cópia fiel de toda a margem da linha de término do meu preparo. Tá? Então essa moldeira já está reembasada clinicamente. Depois nós vamos recortar para executar a moldagem e vamos proceder para outra moldeira. Vamos dosificar a resina para executar o mesmo procedimento de reembasamento clínico da moldeira no dente 13. Então, vamos isolar o dente. Vamos remover o excesso de resina, o excesso do isolante, e vamos preparar a resina da mesma forma que anteriormente. Então eu tenho que ter uma massa de resina cremosa, sem monômero livre, preparei a resina, imediatamente eu faço a sua proteção, isolando-a do meio externo ou do meio ambiente. Pegamos agora a nossa segunda moldeira, vamos preencher a moldeira, e protegemos a resina. E vamos aguardar até a resina perder o brilho da sua superfície, que é o momento de levar e promover a sua inserção sobre o dente preparado. Então vamos esperar ela entrar na fase plástica para executar a sua inserção no dente preparado. Lembrando que o reembasamento é clínico, é diretamente sobre o dente do paciente, que foi preparado de acordo com o planejamento do tipo de prótese que ele vai receber. Então, o lado marcado com o número do dente é o lado vestibular. Então nós posicionamos a moldeira em posição e executamos a sua compressão até o curso final.
Depois que executamos esse procedimento, eu posso até remover, nesse primeiro reembasamento, esse excesso de resina que sofreu escoamento, para facilitar o procedimento posterior. Vamos aguardar aqui a fase plástica mais adiantada da resina e vamos fazer a remoção na nossa moldeira. Uma outra massa de resina, que já está numa fase plástica mais adiantada. Dente isolado com a saliva, acomodamos sobre o dente do paciente e promovemos o assentamento da moldeira com a mesma massa de resina, executando um segundo reembasamento. Removemos a nossa moldeira e nós podemos observar que nesse dente, com o segundo reembasamento, eu já tenho internamente o limite da linha de terno do meu preparo em toda a sua extensão marginal. Desta forma, essa moldeira já foi reembasada clinicamente. Com a resina do reembasamento clínico já polimerizada, nós vamos utilizar de uma grafite e demarcar a margem da resina que penetrou e copiou o fundo do sulco marginal. E essa demarcação nos vai informar que tudo que tiver de resina dessa demarcação para fora deve ser removida. A mesma coisa para o dente 11, para o dente 13. Tudo que estiver por fora, nós vamos promover então a sua remoção. Então vamos utilizar de uma maxi-cut e vamos remover o excesso externo da resina que sofreu escoamento. Desta forma, nossa moldeira individual foi recortada, removendo todo o excesso externo. Vamos proceder para quantas moldeiras existirem. A remoção da resina externa tem que ser até no limite da demarcação marginal da cópia do fundo do sulco marginal. Se ficar qualquer excesso de resina acrílica vermelha por fora,
e eu for executar a moldagem, ela vai comprimir a gengiva contra o dente e eu não vou conseguir fazer uma moldagem satisfatória. Nesta técnica de reembasamento, nós acrescentamos resina internamente na moldeira para levar o dente e promover o reembasamento. E a resina vermelha preencheu o espaço deixado pelo alívio no modelo de estudo. Então, esse alívio que foi dado ao modelo, ao dente preparado no modelo de estudo para a confecção da moldeira, no reembasamento clínico, a resina vermelha preencheu aquele espaço de alívio deixado pelo modelo de estudo. E como é uma resina vermelha que foi feito o reembasamento clínico e a moldeira numa resina de cor diferente, então nós vamos simplesmente agora internamente remover a resina vermelha. Removendo a resina vermelha, nós restauramos novamente aquele alívio interno na moldeira dado pelo alívio no modelo de estudo, pela cera no modelo de estudo. E vamos respeitar aqui no alívio interno aquele mesmo milímetro que nós respeitamos na hora que construímos a nossa moldeira individual. Então vamos internamente e vamos remover a resina vermelha. Respeitando 1 milímetro da margem do meu preparo, que está nítida e reproduzida pela resina vermelha. Para fazer esse alívio interno, nós vamos utilizar uma broca esférica de aço, de haste longa, na peça de mão, e essa broca não pode ser pequena, essa broca tem que ser uma broca de ponta ativa mais calibrosa. Então, quando for adquirir essa broca, deve ser uma broca de número 15 ou 16, broca de aço de número 15 ou 16, é um tamanho ideal para fazer esse alívio interno. É claro que essa broca para dente mais volumosa, então você pode adquirir uma broca número 3, que é de ponta ativa menor, e uma broca de número 15 ou 16. Com essas duas brocas, você executa qualquer alívio interno de qualquer moldeira individual, unitária. Removido toda a resina vermelha internamente, vamos observar que a resina vermelha vai ficar confinada à região de cópia da linha de termo do preparo, que é a linha de termo do preparo e a cristazinha que moldou a profundidade do sulco marginal. Internamente, toda a resina vermelha foi removida, então nós restauramos novamente aquele alívio interno dado durante o procedimento de construção da moldeira individual no modelo de estudo. E a moldeira está pronta, então, para receber agora o material de moldagem para moldagem. Então, nós vamos reforçar o número por vestibular do dente, que essa moldeira vai, então, moldar. Podemos reforçar na base da plataforma e a minha moldeira está pronta para receber, então, a moldagem. Fazemos esse mesmo procedimento para a segunda moldeira.
respeita-se o milímetro da linha de término e toda a resina interna vermelha é removida, restaurando o espaço interno para o material de moldagem. Desta forma foi promovido também o alívio interno na moldeira do dente 13 e todas as moldeiras foram confeccionadas. Um detalhe: se eu vou moldar dente para coroas unitárias ou para restauração unitária de cada dente, normalmente as moldeiras já estão prontas para se executar a moldagem. Quando o paciente apresentar um espaço protético e no meu planejamento reabilitador for uma prótese fixa múltipla, então essas duas moldeiras têm que sair da boca paralelas entre si. Elas não podem ser moldadas isoladamente, porque daí elas pode ter uma diferença ou uma pequena distorção de um molde, de um dente em relação ao outro, e depois eu ter dificuldade nas etapas posteriores da confecção da prótese definitiva. Nessa circunstância, todas as vezes que eu tenho espaço protético para reabilitar com uma prótese fixa múltipla, as minhas moldeiras unitárias, elas têm que apresentar uma união entre si. Para executar esse procedimento, então as resinas normalmente que sobra, nós construímos um bastão de resina e esse bastão de resina é preparado para receber a união pós-moldagem. Então, depois da moldagem, eu vou então fazer a união dessas duas moldeiras individuais entre si, para que elas sejam removidas da boca em posição e não sofra distorção de posição. Para isso, eu construo com resina vermelha um bastão em resina vermelha que vai ser unido às moldeiras após a moldagem. Então eu tenho aqui um bastão preparado que vai ser unido à moldeira após a execução da moldagem. Então eu já tenho todos os procedimentos necessários para executar a moldagem. Então nós vamos passar a partir de agora a executar a moldagem. Para executar a moldagem, nós vamos utilizar de um material de moldagem de precisão, que pode ser uma silicona de adição fluida, ou nós vamos usar, podemos usar polissulfeto ou poliéter. Então nós temos aqui o emprego, que é um poliéter, que é de consistência média para executar essa moldagem, tanto na moldeira individual ou casquete, quanto na moldeira parcial.